Seja muito bem-vindo à nossa live 16 e 12. Bem-vindo, Márcio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os relacionamentos. E eu vou explicar por que a gente está falando disso hoje. Parece às vezes que é um pouco óbvio, mas nem tudo é tão óbvio quanto a gente gostaria que fosse, né? E muito frequentemente eu tenho visto pessoas me procurando porque estão com dificuldade nos relacionamentos. No relacionamento íntimo, às vezes numa relação com alguém da família, com os pais, com os sogros. E eu falo de relacionamento, não é só o amoroso. Às vezes as pessoas estão com dificuldade no trabalho e é por conta dos relacionamentos, né? E a gente vai sempre ver que depois muito cai, né? A origem dos problemas dos relacionamentos muitas vezes caem sobre as emoções. A gente não conhecer as próprias emoções, não reconhecer os nossos gatilhos e além das emoções, tem algo que atrapalha demais os relacionamentos. É a comunicação. Eu acho que o maior desafio do ser humano é a comunicação. É quando um fala A e o outro entende B, e a coisa não flui. E aí a comunicação, quando não está fluindo, né? Às vezes as pessoas se amam e a comunicação não flui, né? A pessoa do outro lado está ouvindo outra coisa. E como a gente entra muitas vezes naquele automático da rotina, a gente acha que tudo que a gente está fazendo já está ok. A gente não, às vezes, depois de muito tempo de relacionamento, geralmente quando se casa ou tem os filhos, né? A gente vai perdendo, né, essa cuidado, essa atenção sobre o relacionamento. A gente às vezes começa a perder aquele detalhezinho, né, do dia a dia. E a gente começa a não perceber que talvez a nossa comunicação não esteja sendo de amor, né? Talvez. Eu vou dar um exemplo dos meus filhos, porque em relacionamento amoroso às vezes parece muito óbvio, né? Mas não é. Porque outro dia uma pessoa me procurou e começou a contar uma dificuldade que ela estava no relacionamento amoroso dela. E era um problema entre o companheiro e o irmão. Eles tinham ciúmes e aí tinha aqueles conflitos entre a família e o marido. E aí ela virou e me perguntou. E a princípio ficava parecendo que o problema estava aqui, né? Naquela situação em si que ela contou, né? Do conflito, do dia do conflito. E aí eu perguntei assim, mas será que ele está entendendo que você realmente, né, faz o que você diz que faz? Porque ela acha que tá tudo certo e ele entende que ela ama ele como ela ama a família. E às vezes não. Às vezes a pessoa tá fazendo uma queixa para você porque ela não tá entendendo a sua comunicação. E aí você continua fazendo as mesmas coisas e a comunicação não flui e vocês começam a brigar. Eu lembro que uma vez eu perguntei assim para os meus filhos, porque eu falava que eles eram pequeninos, eles já estão bem maiorzinhos, né, adolescente. E eu falava que amava eles e eles não me respondiam. Bom dia, Raquel, bem-vinda. E um dia eu perguntei pro meu filho, né, por que quando eu falo que eu te amo, você não me responde? Porque quando é o filho, você sabe, né, que o filho te ama. E talvez quando é o seu companheiro você não ache isso tão óbvio. Imagina você dizer pro seu companheiro eu te amo e ele não responder nada, né? Dá aquele negócio. E aí eu perguntei, por que você não responde? Porque eu sabia que ele me amava. E aí um dia ele falou assim, porque você, é óbvio que você sabe, né? Tipo, não preciso dizer isso. Eu falei assim, mas é bom ouvir, não é?
Quando eu falo, você não gosta? Ele, gosto de ouvir. Eu falei, então, mamãe também gosta de ouvir, por que você não fala? Eu tô instigando ele para ele se conhecer, né? E se perceber. E aí ele falou assim, porque eu tenho vergonha. E isso realmente acontece, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de falar o que sente. Às vezes as pessoas têm dificuldade de demonstrar o amor. E o maior mito, o maior erro que as pessoas têm sobre a questão do amor é achar que o amor é um sentimento, é algo que vem do nada, né? E que você simplesmente sente e depois você demonstra. Isso não é verdade. O amor é algo que nasce da sua comunicação. E a gente vai ver quais são as formas de a gente comunicar esse amor. Porque aí eu percebi que durante um tempo eu amava os meus filhos. Mas se a gente passa o dia inteiro só cobrando, só enchendo o saco, só gritando, só reclamando, você não fez isso, você não acordou, você não obedece, e em momento algum, né, você tem para dizer eu te amo, dar um abraço, fazer algo por ele. Se você nunca tem tempo para dedicar para essa relação, será que ele está entendendo que você ama? Às vezes é óbvio, mas ele não está sentindo porque você não comunica isso. Então o sentimento do amor, ele depende da comunicação e é no dia a dia, né? Meu filho perguntou assim, mãe, como é que a gente sabe que essa pessoa é para a vida toda? Né? Que eu vou amar essa pessoa a vida toda. E aí eu falei assim, a gente não sabe. A gente decide isso todos os dias. Porque se você parar de decidir isso em algum dia e não comunicar isso para a pessoa, isso começa a se perder. É claro que algo sólido não acaba com um dia de uma comunicação ruim. Mas se você está casado, você tem um relacionamento e a sua comunicação de amor está ruim, um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, 1 ano, 2 anos, uma hora a casa cai. O amor vai embora, sai pela janela. E não é porque o amor acabou, é porque a comunicação do amor acabou, né? Então eu quero trazer primeiro para vocês, antes da gente falar sobre a comunicação, o que a palavra de Deus fala sobre o amor. E é claro que lá na Bíblia eles falam de vários tipos de amor, né? Eles falam que tem o amor eros, o amor, mas a base do amor eu acredito que é a mesma para todo, né? O amor está em 1 Coríntios capítulo 13. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, que vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E no final ele fala assim, assim permanecem agora estes 3. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Isso parece uma meta de amor inatingível, né? Mas quando alguém mente para você, você sente amado, né? Ele fala assim, o amor gosta da verdade, né? O amor não inveja, o amor é paciente, não se ira. Quando você está sempre com raiva, você está sempre gritando, se você está mentindo, se você só pensa em você, você acha que a pessoa que você gostaria de comunicar o amor estará se sentindo amada? Dificilmente, né? Quando a gente só comunica a raiva, a tristeza,
a distância. A pessoa que a gente está falando do relacionamento, ela não se sente amada. Ela não se sente especial. E, bom dia, Lucas, bem-vindo. E o amor é isso, é uma decisão diária, né? De respeitar o espaço do próximo, de ter paciência com o ritmo, o tempo do outro. Às vezes a gente não permite o outro chegar naquele tempo dele, porque só estamos olhando para dentro de nós. Então, um dos maiores inimigos dos relacionamentos é a comunicação. É a gente conseguir perceber. E essa comunicação, às vezes, ela tem um ruído, porque a gente não tem consciência nem sequer das nossas próprias emoções, das nossas atitudes, dos nossos gatilhos. Eu muitas vezes me pego por conta de atitudes simples dos outros, né, das relações. Eu me pego sentindo uma angústia, uma tristeza. E sempre quando eu percebo isso eu sinto isso muito claramente aqui no estômago e no peito, né? Vem uma sensação física. E essa percepção, assim, de você conseguir reconhecer isso a gente desenvolve percebendo o corpo, criando esse hábito de observar o nosso corpo, principalmente diante dessas situações. E quando você começa a observar e você sente, você pode de repente prestar atenção nisso e meditar sobre o que está acontecendo. Quando começou? O que está acontecendo? Qual é a expectativa que você tinha, né? Antes da gente encher os relacionamentos de julgamentos, as pessoas, os acontecimentos, será que a gente pode olhar sem julgamento por alguns instantes do que acontece, o que o outro fala e o que eu sinto? Porque às vezes o que a gente sente não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com os nossos gatilhos, com as nossas dores, às vezes, da infância, né? Muitas vezes eu me peguei sofrendo por pequenas coisas e eram gatilhos que atingiu a minha criança ferida. Era a expectativa da minha criança. Às vezes a sua criança tem uma carência lá, né? É uma carência sua, que você espera que o outro supra aquilo, né? Mas quando a gente está esperando que o outro supra as nossas necessidades, a gente pode sufocar o outro. Então nós temos que primeiro, e por isso lá na Bíblia fala, né? E o maior deles é o amor. Tem um outro versículo que fala, né? Amar a Deus, amar ao próximo e amar ao próximo como a si mesmo. O amor pelo outro só começa com o amor a nós mesmos. A gente não pode dar o que a gente não tem. Então a gente tem que começar cuidando do nosso amor próprio, do nosso auto-amor. E é por isso que muitas vezes as pessoas os relacionamentos começam a ficar tóxicos. Por quê? Porque a dependência emocional é isso. É quando você está querendo que o outro supra uma necessidade que você não recebeu, às vezes, lá na infância. E você é incapaz de dar a si mesmo. A gente pode dar esse amor. Então eu vou falar das comunicações do amor. E eu vou falar porque isso não é óbvio. Como eu percebi, muitas vezes, eu só falo isso para as pessoas. Leia As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Esse livro pode restaurar qualquer relacionamento, se você botar em prática. E eu hoje, né, como eu já li ele muitas vezes, é um livro super pequenininho, hoje tem muitas versões. Eu li os 5 Linguagens do Amor dos adolescentes, tem o das crianças, tem para solteiros, tem para casais, tem para vários tipos de relacionamento, mas a base dele é a mesma. São as 5 linguagens. Por quê? Porque o Gary Chapman percebeu que cada um entende o amor de uma forma, de acordo com as suas experiências que você aprendeu, com a sua personalidade, né? Às vezes, para você comunicar amor é dizer eu te amo. E às vezes para o outro é você ajudar ele. E aí às vezes você está dizendo que ama a pessoa, mas isso para a pessoa não é suficiente para se sentir amado, né?
ela precisa que você tenha atitudes, né? Que mostre para ela que você está fazendo algo por ela, para ela se sentir amada. E aí você, se você vai lá e só fica dizendo e não faz nada, e aquela pessoa tem expectativa que você faça algo, ela vai sentir que está faltando alguma coisa. Então é importante que a gente reconheça, e todo mundo tem as 5 linguagens, né? Todo mundo se sente amado quando ouve um eu te amo. Mas tem umas linguagens do amor, às vezes 1 ou 2, que se sobressaem para algumas pessoas. Então, por exemplo, eu acho que isso muda durante períodos da sua vida. Porque, por exemplo, teve uma fase da minha vida que era muito importante para mim, para eu me sentir amada, que as pessoas fizessem algo por mim, para eu me sentir assim, que as pessoas se importavam comigo. Ela precisava fazer algo para me ajudar, né? Fazer algo que era importante para mim. Eu não ligava para presente, né? Eu até adoro ganhar presente, né? Eu adoro. Mas assim, só ganhar presente para mim não é o suficiente. Você pode me dar um mundo de presente, mas se você não está presente, se não faz coisas por mim, né? Se a pessoa não está ali, não olha para mim, isso não é suficiente. Mas tem pessoas que você pode falar um mundo, você pode dar presente, você pode dizer eu te amo, você pode fazer tudo por ela, né? Mas se você não está ali presente na vida dela, né? Não tem tempo para ela, não está ali, quando tem tempo, está ali com ela não se sente amada. Por que isso acontece? Ela continua reclamando. Acontece porque a maioria das vezes as pessoas não sabem o que elas precisam. Elas não sabem o que elas querem. E às vezes elas sabem. Mas ela fala e o outro não ouve. Porque ele acha que ele já está dando o suficiente. Mas se o outro está reclamando, está pedindo, está falando, talvez não esteja, né? Talvez esteja tendo um ruidinho ali na comunicação. Aí um tá lá pedindo, tipo, pô, você nunca tem tempo pra mim, né? Você não me ama, porque você nunca tá aqui. Aí o outro tá falando assim, uai, como não? Eu já faço tanto por você. Porque pra ele aquilo é o suficiente, né? Mas pro outro não. E aí, como é que faz pra equilibrar isso, né? Primeiro a gente precisa entender o que o outro tá querendo. E o outro também precisa entender o que você é capaz de dar. Porque a gente também não tem como dar tudo das vezes que a pessoa precisa. E quando os dois se entendem, né? Quando tem paciência, quando tem compreensão, vai fluir. Então, se você quiser, agora pega um papel, uma caneta e anota para você nunca mais esquecer as 5 linguagens do amor. Porque eu tenho certeza que se você não souber qual é a linguagem do amor sua ou da pessoa que você quer restaurar o relacionamento, você aplicar essas 5 linguagens, a pessoa vai se sentir amada e o seu relacionamento vai ser restaurado. Porque a principal necessidade de tudo que move o mundo hoje é o amor. E você para prestar atenção, as pessoas só... tudo que a gente faz é em busca de se sentir amado. E o que é se sentir amado? É se sentir especial, é se sentir importante, né? É se sentir querido. O amor não é, né? Aquela coisa assim, aquele quentinho. Não, não é. A gente se sente amado quando a gente se sente especial, querido, importante, né? E tudo que a gente faz, no fundo, a gente está buscando isso. Então, vamos lá? A primeira linguagem do amor são as palavras de afirmação. O que são as palavras de afirmação? É o elogio, né? É você dizer com palavras que ama, né? É você falar, eu te amo, você é querida, você é linda, ou você é lindo. É elogiar, né? É apoiar aquela pessoa, né? Com palavras. Ser positivo, apoiar os projetos dela. Palavras de afirmação é uma comunicação de amor muito poderosa.
Será que você tem apoiado, né? Tem reconhecido, tem sido positivo na vida dessa pessoa? Tem falado com palavras, e não é só o eu te amo, né? Eu me importo com você, eu tô aqui, né? É um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Você tá precisando de alguma coisa? A primeira linguagem do amor, então, é a palavra de afirmação. A primeira é sempre que eu tô dando essa ordem, tem uma ordem. A segunda que nós vamos falar são os presentes. Os presentes parecem bem óbvios, né? É você dar presente para essa pessoa. E o presente não precisa ser algo grande, não precisa ter uma data especial. Pode ser uma pequena flor, algo para comer, né? Algo que você sabe que aquela pessoa se importa com aquilo. Não adianta você ficar dando presentes que você gostaria, né? Você tem que dar presente que às vezes a pessoa valoriza. E às vezes o que o outro valoriza são coisas simples, não precisa ser algo muito grande. Uma outra linguagem do amor que as pessoas não prestam muita atenção, às vezes, né, que fica esquecido, são atos de serviço. Atos de serviço, e esse era o meu por muito tempo, mas eu percebi que mudou. Às vezes muda. E quando eu li os 5 linguagens do amor dos adolescentes, eu tomei uma consciência muito grande de que a linguagem do amor dos adolescentes muda muito da infância para a adolescência, né? Porque eles estão numa fase de autodescoberta e tal, e a linguagem do amor deles com os pais vai mudar muito, de autoafirmação, né? Então, atos de serviço é você ajudar, é você fazer algo por aquela pessoa, né? Então, se você é filho, por exemplo, às vezes o que sua mãe está pedindo para você, né? Para você ajudar em casa, para você fazer algo, né? Para você cuidar, arrumar o seu quarto, levar um lixo, ajudar em casa. Às vezes, um pequeno gesto é uma comunicação de amor para sua mãe, né? É uma forma, ou para o seu pai, de você dizer assim, olha, eu me importo com você. Bom dia, Kátia, bem-vinda. Então, atos de serviço é isso, é você ajudar o outro e fazer algo pelo outro que a pessoa se importe, né? É você mostrar para ela que você se importa com ela, fazendo algo por ela que ela dê valor, né? Não adianta você ir lá e fazer algo pelo outro que você só valoriza, né? Se você está querendo restaurar um relacionamento, comunicar o amor, você pode ajudar aquela pessoa, mas você vai ajudar ela fazendo algo que é importante para ela. Às vezes ela está lá sufocada, com muito trabalho, né? E está precisando. Às vezes é só um pequeno detalhe que você pode fazer para aquela pessoa, para ela se sentir amada. Então, a primeira linguagem que eu falei foi palavras de afirmação, depois presentes e depois atos de serviço. Uma outra linguagem do amor, e essa é muito mais fácil de ser identificada e as pessoas conhecem, é o toque físico. O tocar, abraçar, né? O sexo, o beijo, o contato, né? Gente, vocês não sabem, a ciência descobriu que o toque físico, o abraço, né? Depois de alguns segundos, você abraçado, tocando, o seu corpo começa a produzir ocitocina, que é o hormônio do amor, é o hormônio da calma. É conhecido como hormônio do amor. Por quê? Porque é comprovado hoje que o toque físico, ele traz essa sensação de bem-estar, né? Por conta do nosso corpo começar a produzir ocitocina. Então, para algumas pessoas, o toque físico é imprescindível. Você vê aquelas pessoas que adoram pegar, né? Adoram abraçar. Tem gente que não gosta muito, né? E aí essa mudança principal, assim, que eu percebi da adolescência, que criança é muito de abraço, de beijo, de toque, né? Quando é pequenininho. Depois começa a crescer e não quer mais que você pegue nele, né? Não encosta, não vem. Por quê? Porque ele está numa fase de descoberta e a linguagem do amor dele vai mudando. Mas tem adolescentes ainda que continuam. Então,
você tem que fazer isso com a pessoa conforme é a linguagem dela, né? E muitas vezes, como é que a gente faz para descobrir? Você vai prestar atenção, ou você vai falar, conversar com essa pessoa sobre as linguagens do amor para ela se perceber, né? Para ela perceber o que é dessas linguagens, quais delas são mais importantes para ela. Tem gente que não adianta, gente. Tem gente que tem tanta importância o toque físico que você pode dar presente, pode dizer que ama. Você vê isso muito em relacionamento de uma mulher de casal, né? Que às vezes o casal, a mulher vai lá, passa o dia inteiro cozinhando, limpa a casa, cuida dos filhos, trabalha fora, ajuda, dá presente, fica bonita, né? Diz que ama, elogia, não sei o quê, mas não tem toque. Depois de um tempo de relacionamento, não tem mais toque, não tem beijo, não tem mais carinho, não tem mais sexo. E aí o cara começa a ficar irritado, bravo, começa a brigar. Por quê? Ele não está se sentindo amado. Se a linguagem do amor dele é toque físico, ela pode fazer o mundo. Se ela não encostar nele, e às vezes não é só sexo, é um abraço, é um toque, é um carinho, né? Às vezes é só um carinho. É um pequeno gesto no dia a dia, né? Nem tudo é só sexo, mas se aquilo é importante para aquela pessoa e você não faz, né? Não dá aquele carinho de pegar e tal, a pessoa não vai se sentir amada. E a outra linguagem, a última, que eu acho que é mais importante em todos os relacionamentos e que é mais desafiadora hoje para a gente fazer, é o tempo de qualidade. Porque estamos cada vez mais sem tempo. O tempo de qualidade não é você estar ali. O tempo de qualidade é você estar ali de corpo e alma. De você ouvir com atenção aquela pessoa. De você estar dedicado 100% àquele tempo. Ela saber que aquele tempo é só para ela. Tipo, eu tô aqui com você. É aquele momento em que você dedica só para aquela pessoa, sem ficar mexendo no celular, né? Sem ter que resolver outras coisas. É aquele momento em que você pode ouvir ela sem julgamento, sem criticar. Em que ela vai se sentir ouvida, vista. O tempo de qualidade não precisa ser para fazer grandes coisas, né? É claro que se você tira, sai da rotina, um momento para estar só com aquela pessoa, isso ajuda nessa comunicação. Mas às vezes pode ser dentro de casa, né? A gente vê muitos casais hoje que aí eles tiram o dia da semana para ir para um restaurante, aí vão jantar, sentam, almoçar, e cada um fica no celular. Fica falando com outra pessoa, resolvendo coisa, e não tá ali. Adianta, né? Tempo de qualidade, né, é uma linguagem do amor que a gente vai desenvolver com atenção plena. É aquele momento em que você olha. E aí eu quero que você traga lembrança a uma pessoa que você talvez sinta que está meio distante, que está meio fria com você. E tente se lembrar quando foi a última vez em que você olhou nos olhos dessa pessoa. E que você olhou no fundo da alma dela. Que sentiu ela, sem falar nada. E que você ouviu ela falar sem falar nada por alguns instantes. Às vezes as pessoas começam, e eu passei muito tempo por isso, gente. Eu busquei o mindfulness, né, e a atenção plena, porque eu tinha perdido isso. Eu vivia tão acelerada, tão com pressa, tão cheia de coisas, cheia de correria, cheia de problemas, que eu era incapaz de parar para ouvir alguém. As pessoas começavam a falar comigo e minha mente estava sempre distante e eu nunca estava nem ouvindo. Sabe quando a pessoa está falando com você e você não está ouvindo nada? Eu vivia assim, porque minha cabeça estava sempre presa aos meus problemas, às minhas preocupações. E quando a gente está assim, a gente está comunicando o que para a pessoa? Que ela não é importante. Só você é importante. Só os seus problemas são importantes. E naquela época, eu não fazia isso por mal. Não era porque eu não me importava com aquela pessoa, não era porque... É porque eu estava
passando por uma fase tão difícil, eu estava tão acelerada, eu estava tão ansiosa, eu estava sempre tão sobrecarregada, cheia de coisas, né? Fazendo 1 milhão de coisas, querendo dar conta do mundo, que eu não conseguia parar. Aqui, às vezes eu parava aqui e aqui não parava, né? E quando a gente para, o corpo e a mente continuam igual um trator. Então, às vezes a pessoa estava falando aqui e eu estava no mundo da lua. E de repente eu começava a falar de mim. Eu só falava de mim, dos meus problemas. Eu nunca ouvia o outro de verdade. E eu não sei se você está passando por isso, né? Eu achava que isso era normal, eu achava que eu era assim. E não foi fácil, né? Reconhecer que eu era assim, que isso não era normal, isso não era fácil, dói. A gente reconhecer que a gente às vezes precisa mudar, melhorar, que aquilo que a gente faz não tá legal, às vezes dói. Mas é libertador. Por quê? Porque você vai poder, a partir desse reconhecimento do que está acontecendo, né? Fazer um raio-x. Você vai poder mudar. Você vai poder fazer novas escolhas. E não foi fácil transformar. Porque eu estava tão acelerada que eu precisei treinar por algum tempo. O ficar. O conter aquele impulso de ir. Eu precisei desacelerar a minha vida, meu corpo, até que minha mente desacelerasse. E eu continuo fazendo isso, gente, porque a minha natureza é ser 1200. Então a gente pode treinar a nossa mente, treinar a nossa boca. A gente pode fazer escolhas sábias da onde a gente olha, do que a gente ouve, de perceber as nossas emoções, de talvez ter aquela sabedoria de ouvir, sentir algo, ficar chateado às vezes por conta do que o outro falou e não falar nada. Hoje uma das coisas que eu aprendi por meio da prática do Mindfulness e eu aplico que me transformar meus relacionamentos foi não reagir na hora que o negócio não tá legal. Por quê? Porque às vezes o outro fala algo pra você, e a maioria das vezes é isso, se você for perceber, e você sente um incômodo. Não é porque o que o outro falou te magoou ou foi para te magoar. Foi porque acionou algum gatilho seu. Às vezes você interpretou aquilo de uma outra forma que não é o que a pessoa falou. Sabe aquele que a pessoa não quis dizer e você se chateou? É isso. Isso tem a ver com seus gatilhos. Não tem a ver com o outro. E você perceber-se isso e não reagir faz você tomar consciência e curar as suas feridas sem afetar os seus relacionamentos. Então hoje, quando eu começo, a pessoa fala algo que me incomoda, que eu não gosto, eu não falo nada na hora. Primeiro eu olho para o que eu estou sentindo e percebo onde está incomodando isso. Tento perceber onde que incomoda. E depois começo a tomar consciência do porquê incomoda. O que eu esperava de diferente, né? Geralmente incomoda porque você gostaria que a pessoa falasse A e ela falou B. E depois eu tento entender o outro. Por que ele falou aquilo? O que será que ele queria dizer? Qual é a outra perspectiva? Eu me abro para ver aquilo que ele fez ou falou de outras formas. A partir daquilo que ele está vendo. Porque a pessoa viveu outras histórias, outras experiências que não são a sua. E aí quando você joga esse olhar de abertura, gratidão, Aurélio, bem-vindo. Quando você consegue se abrir para ver a situação por outros ângulos, o que ela está dizendo, e acalmar a sua angústia, o que você está sentindo, você talvez consiga começar a ver, né, de uma outra forma, para mudar o que você está sentindo. E aí o que eu faço quando isso acontece? Primeiro eu me percebo. Depois eu me abro para perceber o que a pessoa falou e tentar entender ela. Por que ela falou aquilo? Será que é? Eu questiono, né? Será que ela quis dizer isso mesmo que eu senti? Né? Quando eu já senti isso em outra ocasião? Né? Porque às vezes é um gatilho de uma situação que você já sofreu. Eu falo, quando eu já senti isso de novo? Por quê? O que aconteceu nessa situação?
E só então, se for necessário, eu converso com a pessoa e eu falo, olha, depois, quando a minha poeira já baixou dos meus sentimentos, eu viro para a pessoa e falo assim, aquele dia que você falou isso, isso e isso, ou fez isso, isso e isso, eu me senti assim. E eu percebi que eu me senti assim, porque eu esperava isso, isso e isso. Porque eu interpretei assim, assim, assado. O que você quis dizer com isso, né? O que é que você queria levar com isso? E às vezes a pessoa precisa mudar a forma dela falar. Mas se você responde na hora que ela fala, de uma forma agressiva, brigando, né? E sem consciência do que você está sentindo, ou reativamente a sua raiva, a sua tristeza na hora, talvez você machuque a outra pessoa. Porque nem sempre a outra pessoa, ou quase nunca, a outra pessoa quer te machucar. Né? Se é alguém que você se relaciona e você se amam, normalmente a pessoa não quer te machucar. Ela machuca sem querer. Né? Ela machuca porque você, na verdade ela não machuca, é você que se sente machucado. Não é? Geralmente é a gente que se sente machucado, não é o outro que está machucando a gente. Então, normalmente a gente busca falar o quê? A gente acusa e a gente fala, você é isso, você é aquilo, você não sabe. E se você falar em vez da pessoa, você falar do que ela fez. Então, assim, não é o que ela é, né? Você falar sobre aquela situação específica, né? Ó, isto que você falou me faz eu me sentir assim. Quando você faz tal coisa, eu me sinto assado. Mas a gente só é capaz de fazer isso, gente, no relacionamento, se a gente tiver consciência do que a gente sente. Porque a gente, maioria das vezes, a gente não sabe o que a gente está sentindo. E eu ainda trabalho isso o tempo todo, gente. Tem hora que eu saio de uma conversa e parece que tá um negócio esquisito. E aí eu começo a refletir, a me observar. Quando a gente medita, a gente começa a treinar a fazer isso o tempo todo, em várias situações. E aí eu começo a me observar. O que eu estou sentindo? Por que eu saí com essa angústia? O que aconteceu? E aí quando eu começo a me observar, aí que eu me dou conta que aquela hora lá, naquela situação, teve algo que não fluiu bem, sabe? Que deu uma dorzinha no estômago. E aí que eu começo a tomar consciência. Às vezes isso é um tempo depois. Muitas vezes na hora. Quando a gente está no piloto automático ali, né? Das situações, da vida e tal. A gente às vezes ainda não consegue perceber. Mas conforme você vai treinando essa auto-observação, né? O tomar consciência do que acontece no seu corpo, nas suas emoções e nos seus pensamentos... os 3 pilares que a gente trabalha no Mindfulness, na meditação, você começa a não reagir de forma automática diante de determinadas situações. E quando você não reage, você consegue abrir esse espaço de perceber realmente o que está acontecendo. Então, as atitudes do Mindfulness, elas são fundamentais para a gente melhorar os relacionamentos. Por quê? Porque as aberturas, as atitudes, é a gente se abrir para ver a realidade como ela realmente é, e não como a gente está interpretando e julgando. É se abrir para olhar para situações com outras perspectivas, talvez a partir da perspectiva do outro, né? É a gente trazer curiosidade para o que a gente está sentindo, para os acontecimentos, sem reagir de forma automática com aquela reação de esquiva, de fuga. Eu, por algum tempo, nos relacionamentos, e isso eu não falo só de relacionamento amoroso, com os filhos, com família, quando alguém falava algo ou acontecia algo que eu não gostava, que me machucava, eu nem sabendo o que eu estava sentindo ou porquê, eu às vezes me afastava da pessoa. Eu ficava em silêncio, ficava um tempo sem falar. Sabe aquela pessoa, às vezes, que estava um tempo sem falar com você, que faz tempo? Às vezes ela está assim, distante, porque ela se sentiu mal com alguma coisa que aconteceu e ela nem percebeu. Nossa tendência no piloto automático é a gente fugir da dor, que muitas vezes não temos nem consciência que está presente. Às vezes sentimos aquela dorzinha, aquela angústia, aquela mágoa por algo que a pessoa fez ou falou, e a gente se afasta
ou pelo medo da rejeição, ou pela dificuldade em lidar com esse sentimento. E aí, quando estamos no piloto automático só fazendo isso e reagindo de forma automática, a comunicação do amor vai ficando cada vez pior. Porque se alguém faz algo que é um gatilho, você se chateia, aí você já responde com agressividade ou com distância. Lembra, se a linguagem do amor é tempo de qualidade, né? É estar presente, é falar. Se você se afasta da pessoa, você está comunicando que você não liga para ela, que você não se importa, né? E você afasta não só fisicamente, virtualmente também, né? Tipo, se você não fala com essa pessoa nem por telefone há muito tempo, ela não vai se sentir amada. Então pensa assim naquela pessoa de um relacionamento que talvez esteja mais distante da sua família, aquela pessoa que às vezes está distante, que você não está tendo muito tempo para ela. Como que está a sua comunicação? Como que está a sua comunicação de amor com ela? Dentro das 5 linguagens. Será que você tem falado? Palavras de afirmação? Tem dedicado tempo de qualidade para ela? E mesmo a distância, né? Às vezes é um tempo para ouvir, para falar no telefone. Você tem dedicado a dar presentes? Feito algo por ela? Né? Que é o ato de serviço. E se for possível, tem abraçado essa pessoa, tocado. Tente refletir sobre essa pessoa que você considera que o relacionamento está distante, está frio, ou dentro do seu relacionamento amoroso, e perceber como que está a sua linguagem. Tentando perceber qual é a linguagem do outro. Porque às vezes a gente descobre a nossa e a gente dá para os outros o que a gente considera importante. Então, se você, por exemplo, gosta muito de presentes, aí a pessoa dá muito presente para o outro. Mas se para o outro isso não é importante, né? Ele não entende que presente é uma linguagem de amor muito importante, ele precisa do tempo de qualidade. Não adianta você ficar dando um mundo de presente para a pessoa se você nunca está ali. Às vezes ela só quer ser ouvida, né? E a gente, olha só como isso é importante. Se a gente tem consciência disso, a gente pode comunicar amor até para quem a gente não conhece. Sabe aquela pessoa que você nunca viu? Ou que senta do seu lado lá na igreja? Ou aquela pessoa que vem te pedir dinheiro no sinal, na saída do supermercado? Às vezes aquela pessoa está pedindo dinheiro, mas ela precisa se sentir vista. E às vezes ela só quer falar alguma coisa. E eu me vigio muito porque não é fácil a gente às vezes dar atenção para todo mundo, né? Mas às vezes você não tem dinheiro para dar para aquela pessoa, mas você pode olhar nos olhos dela, você pode dar atenção, ouvir ela, agradecer, dar um sorriso, né? Responder. Porque muitas vezes essas pessoas, por exemplo, que estão na rua, a gente nem olha, elas se sentem invisíveis, né? É aquelas pessoas que você nunca são vistas, né, pela sociedade. E às vezes é o seu funcionário em casa. Será que você está parando pelo menos para ver e falar assim: oi, tudo bom? Né? Você está bem hoje? Né? Dá um sorriso, de ouvir, tá tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Eu tô aqui, viu? Qualquer pessoa, né? Aquela pessoa no seu trabalho, aquela pessoa que está trabalhando com você, aquela pessoa na rua, às vezes, que está te vendendo água, às vezes você pode dar um sorriso, pode agradecer, pode dar um Deus lhe abençoe. Às vezes ouvir isso, olha, um dia um senhor na rua falou isso pra mim, né? Eu falei, gente, como é bom ouvir isso, né? Mesmo que seja de um estranho, assim, a pessoa tá te lembrando que Deus está ali, né? Olha, você é abençoado, você tem Deus. Porque às vezes no piloto automático, na correria do dia a dia, a gente se esquece. Eu já até extrapolei meu tempo, hoje eu só falei, a gente até meditou. Mas eu te convido então a sentir o seu corpo,
a meditar, a se observar, a ver o que você está precisando e o que o outro, que talvez você precise restaurar o relacionamento, está precisando. E se você conhece alguém que talvez está passando por um momento difícil, algum relacionamento, eu tenho certeza que todo mundo tem, né? Eu faço essa reciclagem, essa reflexão de novo, sempre. Porque às vezes tem pessoas na nossa vida que são importantes e a gente vai se distanciando, vai sendo engolido pela correria do dia a dia, a gente vai parando de comunicar amor para aquelas pessoas que talvez não são tão presentes na nossa vida, né? E aí eu te convido hoje a fazer pelo menos uma comunicação de amor de cada uma. Vamos treinar as 5, tá? De você usar palavras de afirmação para alguém, o toque físico, tempo de qualidade, presente e atos de serviço. São coisas simples que você pode fazer, né? É aquela coisa que você ajuda alguém, que você dá um bombom para alguém, né? Que você ouve alguém com atenção, só fica ali presente, olha nos olhos. Vamos praticar isso com as pessoas? Quando a gente comunica isso com as pessoas ao redor, a gente transforma o nosso ambiente, a gente transforma a nossa realidade. E é dando que se recebe vem disso. Quando a gente dá amor, a gente sente o amor. O amor é sentido quando a gente comunica ele, né? Se você quer se sentir amado, quer sentir amor, você tem que comunicar isso por meio de atitudes, palavras, de gestos. Tá bem? Que possamos dar mais amor às pessoas e restaurar os relacionamentos por meio de uma comunicação efetiva de amor, tá bom? Com consciência do que a gente sente, do que a gente faz e dos nossos gatilhos, né? Do que acontece na nossa mente, tá bem? Gratidão, gente. Fiquem com Deus. Eu nem vou poder fazer meditação hoje, porque eu já tô no meu horário. E uma ótima quinta-feira para vocês. Sexta, né? Hoje é sexta. Ai, gente, hoje é sexta-feira. E até segunda-feira, porque fim de semana não tem live. Gratidão. Compartilha esse vídeo, eu vou deixar salvo. Vai lá, curte, comenta e compartilha com alguém que você ama, tá bom? Beijo, fica com Deus. Gratidão.